Imagine acordar e descobrir que o mundo que você conhece está sendo engolido pela água. As chuvas não param, a terra desaparece sob seus pés e os deuses parecem ter decidido recomeçar a humanidade do zero. Agora pense nisso. E se uma das civilizações mais avançadas da história não apenas previu esse dilúvio, mas aprendeu a sobreviver a ele? Os maias guardaram esse segredo em seus mitos, em suas cidades de pedra e em um conhecimento que atravessou séculos. Hoje, você vai descobrir como eles enfrentaram o fim do mundo e por que essa história pode estar muito mais próxima da realidade do que você imagina. Mas antes, já deixa a sua curtida nesse vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. A ideia de um grande dilúvio atravessa culturas, continentes e milênios. Está presente na Bíblia, na Mesopotâmia, na Ásia e também nas civilizações das Américas. Mas quando falamos dos maias, uma das sociedades mais sofisticadas do mundo antigo, surge uma pergunta intrigante e pouco explorada. Como os maias sobreviveram ao dilúvio? Teria sido apenas um mito simbólico ou há memórias reais de catástrofes naturais preservadas em sua tradição? Neste vídeo, vamos mergulhar na cosmologia maia, na arqueologia e na geografia da Mesoamérica para entender como esse povo lidou com grandes inundações e por que a ideia de dilúvio ocupa um lugar tão importante em sua visão de mundo. Fique até o final, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga os mitos antigos. Para os maias, o mundo não era linear, mas cíclico. A criação e a destruição faziam parte do mesmo processo. Em seus textos sagrados, especialmente no Popol Vuh, o livro cosmogônico dos maias Quiché, há relatos claros de uma humanidade anterior que foi destruída por uma grande inundação. Esses primeiros homens, feitos de madeira, teriam falhado moralmente e espiritualmente. Como consequência, os deuses enviaram chuvas intensas, águas avassaladoras e até criaturas que atacaram as pessoas, apagando quase toda a humanidade. Esse relato não é apenas uma fábula moral, mas um reflexo de uma memória coletiva profundamente ligada à experiência real do ambiente onde os maias viveram. A região maia, que hoje abrange o sul do México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador, é marcada por extremos climáticos. Longos períodos de seca podem ser seguidos por chuvas torrenciais devastadoras. Rios transbordam, planícies são inundadas e áreas inteiras ficam submersas em questão de dias. Ao longo de milhares de anos, eventos desse tipo certamente marcaram gerações inteiras. Para os maias, essas catástrofes não eram aleatórias, eram sinais de desequilíbrio entre o mundo humano e o divino. A sobrevivência maia frente a grandes inundações não se deu por acaso. Ela foi resultado de um conhecimento profundo da natureza e de uma engenharia surpreendentemente avançada. Diferente da imagem equivocada de um povo apenas ritualístico, os maias eram exímios planejadores urbanos. Muitas de suas cidades foram construídas em terrenos elevados ou adaptadas para lidar com o excesso de água. Sistemas complexos de canais, reservatórios e drenagem foram escavados na rocha calcária, permitindo controlar o fluxo das chuvas durante a estação chuvosa. Em cidades como Tikal, Calakmul e Palenque, arqueólogos descobriram redes hidráulicas impressionantes. Reservatórios artificiais armazenavam água da chuva para períodos de seca, enquanto canais direcionavam o excesso de água para longe das áreas residenciais e cerimoniais. Isso significa que, mesmo diante de chuvas intensas e prolongadas, os maias tinham meios de reduzir o impacto destrutivo das inundações. Em outras palavras, eles não apenas sobreviveram ao dilúvio, mas aprenderam a conviver com ele. Além da engenharia, havia também um fator cultural e espiritual fundamental. Os maias acreditavam que a água era tanto fonte de vida quanto instrumento de destruição. Divindades ligadas à chuva, como Shak, ocupavam um papel central em seus rituais. Cavar cenotes, cavernas naturais inundadas, não era apenas uma prática religiosa, mas também uma estratégia de sobrevivência. Esses locais funcionavam como reservas de água potável e, ao mesmo tempo, como portais sagrados para o submundo. Em momentos de crise climática, os rituais buscavam restaurar o equilíbrio e evitar que as águas se tornassem incontroláveis. Quando falamos do dilúvio na tradição maia, é importante entender que não se trata necessariamente de um único evento global, como descrito em outras culturas.
Para os maias, o dilúvio era uma força recorrente, um mecanismo de renovação. O mundo podia ser destruído e recriado várias vezes. A humanidade atual, feita de milho, segundo o Popol Vuh, só existe porque aprendeu com os erros do passado. Essa narrativa reforça a ideia de que a sobrevivência não foi apenas física, mas também moral e espiritual. Há também indícios arqueológicos de deslocamentos populacionais causados por eventos climáticos grandes. Algumas cidades foram abandonadas após períodos de chuvas excessivas, enquanto outras prosperaram em áreas mais seguras. Isso mostra a capacidade dos maias. Eles não insistiam em permanecer em locais insustentáveis. Migravam, reconstruíam e reinterpretavam sua relação com o ambiente. Assim, a sobrevivência ao dilúvio envolvia mobilidade, planejamento e uma leitura atenta dos sinais da natureza. Curiosamente, quando comparamos o relato maia com outras tradições antigas, surgem paralelos impressionantes. A ideia de uma humanidade destruída pela água, a sobrevivência de poucos e o recomeço do mundo aparecem em diferentes partes do planeta. Isso levanta uma questão fascinante. Será que essas histórias são apenas símbolos universais ou ecos de eventos climáticos reais ocorridos no final da última era gelada, quando o nível dos mares subiu drasticamente? Embora os maias tenham surgido muito depois desse período, é possível que memórias ancestrais tenham sido transmitidas oralmente e adaptadas ao contexto local. O mais importante é compreender que os maias não viam o dilúvio apenas como uma ameaça. Para eles, a água também purificava, renovava e preparava o caminho para um novo começo. Sobreviver ao dilúvio significava respeitar os ciclos naturais, honrar os deuses e usar o conhecimento acumulado para proteger a comunidade. Essa visão integrada da vida talvez seja uma das maiores lições que esse povo deixou para o mundo moderno. Hoje, em um cenário de mudanças climáticas e eventos extremos cada vez mais frequentes, a experiência maia se torna surpreendentemente atual. Eles nos mostram que sobreviver não é apenas resistir, mas adaptar-se com sabedoria. Entender como os maias sobreviveram ao dilúvio é, de certa forma, entender como a humanidade pode enfrentar seus próprios desafios ambientais. Se você chegou até aqui, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em história antiga, mistérios das civilizações e narrativas esquecidas do passado. Comente o que você acha. O dilúvio maia foi um mito simbólico ou uma memória real de grandes catástrofes naturais? E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui, continuaremos explorando histórias antigas que ainda têm muito a nos ensinar. Até o próximo vídeo.